se fôssemos aperfeiçoados no dia da conversão, ser cristão não seria um desafio, seria apenas uma alegria, seria apenas uma bênção. Ser cristão não seria difícil, seria demasiadamente fácil, porque a nossa vida seria guiada apenas pelo Espírito de Deus. O desafio de ser igreja está presente porque, como disse Paulo em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O desafio está presente exatamente porque novas criaturas que agora participam da glória que enche o templo e é a manifestação do Espírito de Deus, também encontram a realidade de uma velha natureza que está ali se remexendo para tentar se libertar daquela prisão, daquele cantinho na qual foi colocada, para não mais governar nossa vida. E ela vai tentar sair dali, ela vai tentar se libertar para voltar ao domínio da sua vida. Nesta guerra, nós temos uma contribuição, porque Deus nos responsabiliza a buscar uma vida pelo Espírito. Nós começamos a ver isso quando fizemos a exposição de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 5:2. Nós vamos continuar esta vida que Deus quer de nós, uma nova vida agradável a Ele, a partir do capítulo 5 de Efésios, versículo 13, até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, obtenha herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor Deus amado, fala a Tua palavra ao nosso coração, usando-nos para sermos fiéis na exposição da Escritura,
a fim que teu nome seja glorificado, para que assim sejamos transformados pela palavra e pelo Espírito, e então nos alegremos nas bênçãos do Senhor, a bênção de sermos alvo do teu agir. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra tem muito valor para Deus. É uma coisa que em nossos dias não tem mais valor nenhum. Deus criou o universo pela palavra. Deus disse: haja e ouve. Deus deu os primeiros mandamentos a Adão pela palavra. Ele falou. E Adão tinha que obedecer, porque era a palavra de Deus. Deus revelou quem Ele é e o que Ele haveria de fazer para nós, além do que Ele quer de nós, pela palavra. Pois os profetas foram voz de Deus, e então anunciaram a palavra de Deus para nós. A palavra é muito importante para Deus. Na verdade, a palavra para Deus é como um documento, digamos assim. Ela tem um valor legal, um valor jurídico, um valor real, porque para Deus simples palavra vale. Por isso que Jesus chega a dizer que os homens darão conta a Deus por toda palavra frívola, toda palavra vã que disser, porque a palavra tem valor para Deus. E nesse texto que nós lemos, a ênfase em relação à nova vida tem a ver com a palavra. Nós vamos perceber isso nas várias vezes em que Paulo usa termos que remetem à ideia de uma palavra. Não se nomeie, conversação, palavra, reprovar aquilo que os outros estão ensinando, então dizer que não concorda, o referir algumas coisas é vergonhoso. Depois ele diz de encher o Espírito falando. Várias vezes ele vai usar termos que apontam para a ideia da fala, da palavra. Paulo quer purificar a vida da igreja relacionada a tudo aquilo que sai da boca dela. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Como são suas conversações? O que você tem ensinado às pessoas? Você tem perdoado ou você tem falado palavras de ódio? Você tem mostrado palavras que ensinam, ou tem ensinado palavras que conduzem a Cristo, ou palavras que conduzem para o lado contrário? Como você tem usado este dom divino? A fala é um dom divino. É Deus quem nos dá este dom, esta capacidade. Ele diz isso em Êxodo, como nós mencionamos no sermão anterior, quando falando para Moisés, ele diz assim: quem fez a boca do homem? Quem? Portanto, o dom da fala é algo que vem de Deus. E Deus quer que nós usemos o dom da fala para glorificar o nome dele. Por isso, Paulo, agora, levando-nos para uma vida de comunhão com Deus e de testemunho, de edificação e de propagação da glória de Deus, ele começa despojando a igreja do que é mal. Mas a impureza e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem. A igreja deveria não só recusar a prática do pecado, mas deveria nem mesmo mencioná-lo. A igreja deveria se purificar de tal forma que as suas palavras fossem palavras santas e agradáveis a Deus. Porque pessoas no meio delas estavam conduzindo a igreja ao pecado. Como diz o versículo 7, não sejais participantes com eles. Desde cedo a igreja sofreu isso. Pessoas que se diziam cristãs iam passando de igrejas em igrejas como profetas itinerantes, ensinando coisas erradas. Lá em Apocalipse diz que havia uma mulher terrível em uma das igrejas, das 7 igrejas, a Tiatira,
que ele aqui denomina de Jezabel, uma referência à esposa de Acabe, e que essa mulher se declarava profetisa. Em outras palavras, ela ensinava a igreja com autoridade. Só que Deus não disse que ela era profetisa, que tinha qualquer direito a ensinar a igreja. E ele estava ensinando a igreja o pecado, ensinando coisas erradas. A igreja sofreu isso cedo. E por isso aparece, ainda já nas cartas dos apóstolos, o combate a esses falsos ensinos, que em Gálatas Paulo vai chamar de falsos irmãos, que estavam tentando desviar a igreja da verdade. A igreja precisa limpar aquilo que é o conteúdo de sua fala. A igreja precisa limpar, purificar-se dos seus diálogos. No versículo 4 ela diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Não é apenas o fazer. Lembra que Jesus disse para aquela multidão, um sermão conhecido como Sermão do Monte, que no só pensar como odiar alguém, pensar de forma impura em relação a uma mulher, já se comete um pecado, que é não mata, contra o mandamento não matarás, o homicídio, ou contra o mandamento não adulterarás. Então, se o só pensar algo já se constitui pecado, aqui em Paulo só falar também. Ou seja, a vida pura da igreja, que remete à pureza de Cristo, começa nos pensamentos conforme Jesus e conforme Paulo passa pela boca. E não apenas pelas atitudes, porque mesmo que o homem não proceda conforme tais pecados, se acostuma a fazer deles um assunto ou um conteúdo de seus diálogos, ele também peca contra o Senhor. Porque a palavra da igreja deve ser sempre pura, limpa. As nossas conversas devem ser agradáveis. Devemos purificar o dom da fala, porque para Deus nossas palavras têm um valor muito importante. Nós falamos o tempo inteiro. O que nós estamos falando? No comércio, por exemplo, quantas pessoas não estão usando o dom da fala para mentir, dizendo que produtos fazem coisas que não fazem, dizendo que é melhor para as pessoas aquilo que ele propõe quando não é. Quantas vezes pessoas estão mentindo, usando o dom da fala, com conversações torpes e palavras vãs, enganando os outros. E todas as vezes que usamos o dom da fala para maldizer alguém, para ensinar o que é errado, para mentir, para enganar, coisas semelhantes a essas, nós estamos usando o dom da fala de uma forma desagradável a Deus. Mas devemos fazer o que Paulo disse no versículo anterior, nos versículos anteriores. Devemos imitar Deus, que pela palavra só fez coisas boas. Lendo a Escritura, o que foi que Deus fez pela palavra? Só coisas boas. Tudo que Deus fez pela palavra foi maravilhoso. Nós nos encantamos. Olha para a criação. A criação foi feita pela palavra de Deus. Que coisa encantadora, incrível. Revela o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus. A criação feita pela palavra. E como disse, tudo que foi dito a nós pelos profetas, toda a palavra de Deus, ela nos dá vida e vida em abundância. Porque até quando Deus corrige, disciplina, exorta, quando Deus repreende, por mais duro que seja, a palavra dele é sempre a palavra certa, da forma certa, para as pessoas certas e que traz vida, porque é uma palavra que tem poder para mudarmos, pois é a verdade libertadora. A palavra de Deus sempre foi uma bênção.
E Paulo está nos conduzindo a pensar em como deveriam ser as nossas palavras também. A questão é que nós nos acostumamos com o mundo e que a palavra não tem valor. Observe que no mundo a palavra não tem valor hoje. Talvez possamos dizer que pior do que qualquer outro tempo, a palavra não tem valor nenhum em nenhum âmbito da sociedade. Se não for assinado um contrato, dificilmente as pessoas se obrigam a cumprir. Pode ser um contrato de casamento que mesmo assim é assinado. Observe que diante de um pastor, de um padre, de um juiz, de alguém que está oficiando um casamento, pessoas prometeram e ainda assinaram o contrato, porque há um registro escrito que estariam casadas até que a morte os separe. Então, ou a pessoa acha que morreu, e a gente não sabe, ou ela quebrou a palavra. E olha que foi uma palavra dita e uma palavra escrita. Nas negociações, se não houver algo assinado, muitas vezes temos razão para temer que as pessoas, a transação, porque não sabemos se as pessoas vão cumprir. Não, vamos sim, vai ser assim, ok. Quando você chega depois de uma semana, a palavra já não é bem aquela. Não vai dar certo, porque não é assim, não sei o quê. Nós já vimos isso, já vimos algo disso. Desonestidade, a palavra sem valor. Esse é o mundo em que vivemos. A palavra não tem valor nenhum. A pessoa jura, promete, coisa que Jesus disse que era desnecessário. Ele disse que nós deveríamos ter uma palavra que é sim. Ou seja, a sua palavra é verdadeira. Eu disse que eu ia e que eu iria, eu vou. Eu disse que não iria, eu não vou. Eu me comprometi com você pela palavra e eu vou fazer. Eu não preciso assinar um documento. Eu me comprometi a fazer isso. Porque se eu assinei embaixo, é possível que alguém me processe, porque eu tive uma negociação. A minha palavra é suficiente. Ele disse, o seu sim seja sim, o seu não seja não. E o que passar disso vem do maligno. Interessante, o que passar disso vem do maligno é porque ele está se referindo a toda mentira. Os juramentos que eles faziam eram feitos para dar uma credibilidade à palavra deles por causa do hábito de mentir. Porque em qualquer sociedade, em qualquer família em que a palavra tem valor, não é necessário que a pessoa jure. Às vezes os filhos fazem isso. Um dia desse a Julinha veio com uma lição. Eu juro, pai, eu vou fazer. Não precisa. Você ou fala a verdade ou não fala nada. Isso não é necessário. Jesus disse, não, para que jurar? Jurar por quê? Jurar para dizer assim, olha, eu sou mentiroso, mas dessa vez eu estou falando a verdade. É isso. Se tudo que você diz é verdade, por que você precisa jurar? No mínimo, deveria ser estranho. Se você sempre se compromete, eu vou amanhã, tal hora lá na sua casa, digamos, e você realmente cumpre. Eu vou fazer isso, você realmente faz. Eu vou pagar tal coisa de tal jeito, e você realmente faz. Se você sempre fala as coisas de forma verdadeira, você sempre fala a verdade, é completamente desnecessário que um dia você diga, olha, dessa vez eu estou falando a verdade, eu juro. É completamente sem sentido. Significa que você não tem o hábito de falar a verdade. O que passa da verdade vem do maligno. Jesus disse, vós sois filhos do diabo, ou vosso pai é o diabo, que é mentiroso desde o início. Lembra? Lá em João capítulo 6. Ele chama os judeus de mentirosos e filhos do diabo por causa disso. Ele diz porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. O que passa da verdade vem do maligno, porque a verdade vem de Deus, a mentira não. Deus é o Deus da verdade, Ele é a verdade. E todas as suas palavras são igualmente verdadeiras. A igreja também deve, imitando a Deus, ter palavras puras. Palavras puras. Tudo que nós falamos tem valor para Deus. Tudo que nós falamos tem valor para Deus.
E Paulo quer que nós pensemos nisso. Veja que ele faz um contraste. No versículo de número 8, ele diz: pois outrora eres trevas. Olha, antigamente vocês só falavam mentiras ou faziam coisas erradas e falavam coisas erradas porque vocês eram trevas. Então vocês faziam o que é próprio de vocês. Mas ele diz: porém agora sois luz do Senhor. Não é mais assim. Vocês têm uma nova vida. Agora é diferente. Agora, aquilo que vocês dizem que vocês fazem tem a ver com a nova vida que receberam. Andai como filhos da luz. Vocês não são luz? Então andem como filhos da luz. Agora, tudo que você fizer é novo. Jesus disse isso que Paulo está dizendo em Efésios, quando ele se refere ao povo de Israel, que era o povo de Deus. Em Mateus 5:13-16, assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha, antes vocês viviam na mentira, afinal das contas, vosso Pai era o diabo. Antes vocês viviam falando coisas perniciosas, imoralidades, coisas erradas. As conversas eram piadas indecentes, as palavras eram desonestas. Mas agora vocês são filhos da luz. Não dá, brilhe a vossa luz diante dos homens. Há uma nova vida. Então, andai como filhos da luz. A purificação dos lábios é importante. Lembra do gesto do anjo mandado por Deus na visão de Isaías, quando disse: ai de mim, sou pecador, vi o Senhor da glória, sou homem de impuros lábios e habito no meio do povo de lábios impuros. O que eu vou fazer? O anjo toca com uma brasa tirada do altar os lábios de Isaías, purifica os lábios de Isaías para ele proclamar a palavra do Senhor. Quando Cristo verteu seu sangue na cruz, ele nos purificou de todo pecado. Os nossos lábios foram tocados pela brasa do altar. Fomos limpos, nossa boca passa a ser consagrada a Deus. Lembre que Pedro chama a igreja do Novo Testamento de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os lábios da igreja são lábios santos, purificados, para proclamar a glória de Deus. Paulo diz: minha gente, não se deixe enganar pelas conversações engraçadas, brincadeiras inúteis, palavras vãs, filosofias fúteis, por mentiras e tantos outros pecados cometidos ao se falar. Não se deixe enganar. Purificai vossos lábios, porque nada disso deve sair de nossa boca. É claro que Paulo não está se referindo apenas ao falar, mas ao agir também. Todavia, como a ênfase dele está na fala, nós gostaríamos de enfatizar a fala. É evidente que se nem mesmo falar aquilo que é pecaminoso deve ocorrer com a igreja, também não o agir.
Uma dedução lógica. Se Deus nem mesmo quer que se nomeie entre os santos, como ele diz no versículo 2, muito menos se praticar aquilo que nem sequer se deveria falar, quanto mais fazer. Deus quer uma igreja pura, de lábios e atitudes, completamente pura. Completamente. E tão purificada de lábios, que ela reprove aquilo que não é bom, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Ou seja, não concorde com o que é errado. Não aprove o que é errado. Nós estamos para conversar com os jovens no nosso encontro, no próximo encontro que tivermos, se Deus permitir, sobre cinematografia. Nós queremos refletir, pensar mesmo, profundamente, segundo as Escrituras, o que nós deveríamos assistir. E aí a gente entra em coisas sutis, porque você poderá dizer, não devemos assistir filmes imorais. Tá, todo mundo vai concordar. Mas devemos assistir filmes que negam a existência de Deus, como os filmes da Marvel. A sutileza é maior, mas o pecado é tão grande quanto talvez a daquilo. Deveríamos? Ele diz que nós devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Deveríamos usar a boca para reprovar. Quando alguém vem com ideias, ensinamentos, quer sejam doutrinas, quer sejam piadas indecentes, palavras imorais, brincadeiras que são desagradáveis a Deus, que envolvem sensualidade. Quando alguém vem com ideias estranhas, nós deveríamos usar a boca para reprovar essas pessoas. O reprovar aquilo que é errado é o uso santo da palavra, é o uso santo dos lábios, do dom da fala, é usar a boca para fazer aquilo que Deus faria, e Ele fez. Porque se nós lermos o Antigo Testamento e o Novo também, veremos inúmeras vezes Deus reprovando os pecados até do seu povo. Deus chega em Malaquias a dizer, tomara fechasse as portas, eu não aguento mais as coisas erradas que vocês fazem. Deus reprova. Paulo está dizendo, reprovem as coisas infrutíferas das trevas. Usem a boca para reprovar também. Ou seja, lábios santificados pelo Senhor estão prontos para recusar, reprovar aquilo que não agrada ao Senhor. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Nem fala. Você viu isso? Nem quero saber. Reprovar completamente. Deus quer que a nossa vida imite quem Ele é. Deus quer que nós sejamos imitadores de Deus. E é interessante que essa questão dos pecados da fala, elas são mais sutis. Nós reprovamos com muita facilidade coisas muito grotescas. Nós reprovamos a corrupção do político. Nós reprovamos os filmes imorais, aqueles filmes pesados, já não tão pesados, a gente tende a não reprovar. Nós reprovamos atitudes grotescas, mas sutilmente nós não reprovamos aquilo que não é tão grotesco. E precisamos então estar mais atentos que as sutilezas do mundo, elas nos enganam. E Deus quer que a igreja esteja atenta à sua forma de viver e falar em relação a tudo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda para uma nova vida em que a pessoa está de vigia. A figura bem presente do vigia que está acordado, não está dormindo, é o cara que está atento aos mínimos detalhes. Porque
O ladrão, quando ele vem sorrateiramente. O inimigo, o espião, quando vem sorrateiramente. Ele não vem gritando: estou aqui para enganar vocês, estou aqui para roubar vocês. Ele não vem assim, aí acorda todo mundo. Qualquer pessoa vai despertar e então vai expulsá-lo de sua presença. Ele vem sorrateiramente, é preciso estar vigilante. Essa ideia de estar vigilante, esperto, atento, está bem presente na Bíblia e nas atitudes de Jesus. Várias vezes os fariseus, pela palavra, tentaram enganar Jesus. Perguntas sorrateiras, capciosas, tentativa de pegar Jesus com alguma palavra para ter com que acusá-lo. Mas Jesus estava sempre atento e sabia que eles estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra. Ele estava pronto para reprová-los, para refutá-los, e fez isso várias vezes, recusando a cair nas ciladas dele. A igreja precisa estar atenta a isso. Não sejais participantes com eles, tenham cuidado, reprovem, estejam atentos aos pecados da fala. Estejam atentos a um mundo que fala bastante bonito. Observe que o homossexualismo, ele entrou em nossos dias no convívio social por meio do pecado da fala. Lembro-me muito bem quando Tom Cavalcante, quando programas de televisão, quando eles faziam piadas com o homossexual, tornando aquilo que era horrível aos olhos da sociedade, nojento aos olhos das pessoas que estavam acostumadas com um padrão bíblico de vida, onde o casamento entre um homem e uma mulher. Eles fizeram com que aquilo que era horrível, de uma caricatura de um demônio feio, passasse a ser visto como algo engraçado, como alguém vestido de rosinha, coloridinho e enfeitadinho, algo que já não mais chocava. O pecado da fala levou as pessoas a não olharem mais para o homossexualismo como um pecado odiado por Deus, mas como algo engraçado, ridículo, mas engraçado. E a partir dali conseguiram mudar a forma das pessoas de pensar sobre o assunto, pelo pecado da fala. Observe que as pessoas da nossa geração, os mais novos principalmente, eles não mais se chocam com cenas de homossexuais, com as aberrações que estão fazendo. Não mais se chocam. Eles já entendem que a gente deve ser tolerante, respeitoso, deixar tudo acontecer. Eu não faço, eu não praticaria. Todavia, quem quiser fazer, eu não ligo. As coisas se tornaram mais aceitáveis, e tudo pelo pecado da fala, daquilo, por meio do uso, ou tudo através da fala, usando a fala para transmitir o pecado. Paulo diz que a gente tenha um cuidado com isso. Acorda da vida. E não percebem que o mundo engana o tempo inteiro. Vão cair na conversa de vendedor que está enganando você, com a conversa de um político que está enganando você, que todo ano faz uma promessa, de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, está prometendo um monte de mentira. Vão cair nisso, é sério. Não quero dizer que todo político é corrupto, é claro, seria uma injustiça a gente generalizar, também que todo vendedor seja enganador, porque nós teremos bons vendedores, mas não é incomum que isso aconteça, e você sabe disso, e você vai cair nisso. Esteja atento. O mundo, ele consegue capturar as pessoas usando a fala. Portanto, versículo 15: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ajam como sábios, reprovando o que é mal e aprovando o que é bom, ouvindo o que é bom e falando o que é bom. Usem de sabedoria no ouvir e no falar. Ouvir coisas erradas é ruim, então recuse essas coisas.
Fale aquilo que é bom e que dá graça aos que ouvem, como ele nos diz. Diz o versículo 16: remita o tempo, porque os dias são maus. Agora ele vai começar nessa transição a dizer: olha, vocês precisam ser sábios e não honestos. Rompam com essa velha forma de viver, de agir, e se voltem para uma nova. E então Paulo, nessa mudança entre deixem aquilo que é próprio das trevas, quando vocês eram trevas, praticavam, aquilo que faz parte do mundo, deixem, e se voltem para aquilo que Deus quer. E ele começa falando da palavra de Deus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor e onde está revelada a vontade do Senhor. Como nós sabemos a vontade do Senhor? A palavra de Deus. Veja que, em vez de você estar dando ouvidos aos pecados do mundo, que usa o dom da fala para pecar contra Deus, para enganar, para ser desonesto, para mentir, para levar imoralidade, para ensinar ideias que vão contra o Senhor, para negar a existência de Deus, em vez de vocês estarem dando ouvidos a estas coisas, e obviamente muito menos falando estas coisas, vocês precisam procurar compreender a vontade de Deus. Os nossos ouvidos devem estar prontos para aquilo que é bom, a começar pela palavra do Senhor. Uma pessoa que está com problemas, ela tem a opção de ouvir a palavra de Deus falando: você está com problemas, e é assim que você deve tratar o problema. Mas uma pessoa com problemas, ela também estará mais suscetível a ouvir as pessoas falarem. E uma pessoa com problemas começa a ouvir o amigo tal, o amigo outro, o amigo outro, o outro, e assim os amigos. Quem você vai ouvir? Roboão, o filho de Salomão, quando ele assume o trono do pai, diz o texto que Israel chegou para Roboão e disse: Roboão, os impostos estão muito altos, o peso, o jugo está muito pesado para nós, diminui um pouco isso aí. Roboão então pediu para que eles voltassem depois e pediu conselho aos homens mais experientes, que estavam junto com o pai, pessoas sábias, e orientaram: Roboão, dá ouvido ao povo, diminui um pouco isso aí, não está bom mesmo não. Se você fizer isso, vai ver que o povo vai se agradar e vão seguir em frente bem. Só que Roboão preferiu, como era jovem, ir conversar com seus coleguinhas. Os amigos de turma de Roboão chegam para ele e a turma de Roboão diz: Roboão, seja macho, mostra quem manda aqui e diga para eles que vai aumentar mais ainda para mostrar quem é que manda aqui. Roboão não ouve os sábios, ouve os tolos, e então se prejudica. Quem está ensinando o seu coração? Amigos, amigas de trabalho, pessoas que nem conhecem a Cristo, que quando vão dar conselhos nos levam tantas vezes para o pecado. Quantas vezes vi cristãos ouvindo conselhos de pagãos e pecando contra o Senhor por causa desses maus conselhos, quando tinham a própria palavra de Deus diante de seus olhos para ouvir a vontade do Senhor, quando tinha pessoas para ensinarem o que fazer segundo a palavra do Senhor, irmãs, pessoas que poderiam orientar bem. Quantas vezes isso já não aconteceu? Não sejam necios, mas sábios. Não escutem o mundo, que não tem o que acrescentar à sua vida. O mundo sempre dirá: faz isso mesmo, vai seguir você mesmo, vai, chuta o pau da barraca, rapaz, se enganar, engana também, olha, mentiram para você, mente também, olha, vai lá, faz mesmo, aquela pessoa merece, você é boa, mas ele é ruim, ela é ruim, faz isso mesmo, e vão conduzir você para o pecado, quando Deus vai te dizer: não pague o mal com o mal, mas com o bem, porque a Deus pertence a vingança. Quando Deus disse que nossas palavras deveriam ser palavras santas, porque nós somos filhos da luz, porque nós somos santificados por Jesus, porque os nossos lábios são tocados pela brasa tirada do altar.
onde o Cordeiro de Deus morreu. Então, procurar compreender a vontade do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer é purificar a sua mente e seu coração ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse: como pode uma árvore boa dar maus frutos, uma árvore má dar maus frutos? Chegou para os fariseus e disse: como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio do seu coração? O que está enchendo o seu coração? Com o que você está enchendo o seu coração? Ele diz: compreenda a palavra do Senhor, procurar isso. Em outras palavras, encha seu coração da palavra de Deus. Porque se você enche o seu coração de ideias erradas, de coisas erradas, de orientações erradas, de mentiras, de enganos, de tudo aquilo que pertence ao mundo, de tudo aquilo que pertence à velha vida, de tudo aquilo que é próprio do diabo, que é pai da mentira, o seu coração cheio de tudo que não presta, vai desembocar, vai jorrar um monte de coisa ruim pela sua boca. Porque é isso que está cheio. Um coração cheio da palavra de Deus faz jorrar pelos lábios a palavra de Deus. E é isso que ele vai falar a partir desse versículo 17, entrando no 18, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é um dos primeiros problemas presentes na embriaguez? A fala. Exatamente. Começa a falar abobrinha, começa a falar besteira, começa a prometer coisas que nem sequer sabe o que está dizendo. Se é corajoso, começa a xingar todo mundo. Se não, começa a chorar e contar seus pecados. Outros começam a prometer um monte de coisa que não vai cumprir. Alguns começam a tentar ser até pastor. Lembro que nesses dias lá na chácara dos pais de João, um dos senhores que trabalham ali, ele estava meio embriagado, parece que o pai de João, que é bem comum, e ele me chamou para evangelizar. Queria conversar com o seu pastor. E aí começou a falar como se quisesse me evangelizar ou ensinar alguma coisa. Aí eu percebi que ele estava. Pensei que ele fosse pedir conselho, ele queria falar, eu percebi que ele estava embriagado. Ele começou a falar na abobrinha. Uma pessoa embriagada, ela só faz besteira. Ele diz: não vos embriagueis com todas as porcarias que o mundo diz. O mundo diz um monte de porcaria. Se você está se enchendo de porcaria, o que os amigos e as amigas dizem, o que a televisão diz, e o que um monte de outras pessoas, por meios de comunicação os mais diversos, dizem, as redes sociais, tem um monte de porcaria que a gente não deve curtir nem mesmo ler. Se nós enchemos a nossa vida, a nossa mente e nosso coração com essas coisas, nós vamos ficar embriagados. Então, embriagados, e vamos começar a falar um monte de besteira sem perceber, porque estamos embriagados. Ele diz: não vos embriagueis, antes se encham do Espírito Santo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar como sábio. E versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, palavra de Deus, entoando e louvando de coração. Veja, o coração está cheio de Deus. Então, de coração, do coração, surgirá boa palavra, jorrará boa palavra, palavra de vida do coração, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Da boca sairá coisas que louvam a Deus, porque o coração está cheio da palavra de Deus, porque foi enchido, e então cheio da palavra de Deus, e consequentemente cheio do Espírito de Deus, esse coração tem tudo para transmitir aos outros que ele fica. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de estar reclamando da vida, murmurando, em
em vez de estar falando mal, estar criticando, reclamando só, coisas dessa natureza, ele diz, dando graças a Deus. Da boca sairá aquilo que é bom. Esta é a vontade do Senhor. Limpe o dom da fala. Que os seus lábios sejam puros, porque foram tocados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Encha seu coração da palavra, para que o coração cheio da palavra possa jorrar a palavra. Porque é isso que Deus quer. Porque enquanto um coração cheio do que é mal, jorra o que é mal e cria contendas, dissoluções, problemas e denigre a imagem da igreja, blasfema contra Deus e então dá um mau testemunho perante o mundo, enquanto isso acontece, que pertence à velha vida, lábios purificados, limpos pelo agir de Deus na nossa vida, cheio do Espírito de Deus e da palavra do Senhor, que é a vontade dele, está então jorrando louvores, palavras que dão graças a Deus e aos que ouvem. Paulo disse que devemos falar apenas aquilo que dá graças aos que ouvem, em que as pessoas são edificadas pela nossa palavra. Versículo 29 do capítulo 4 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Mas como a pessoa pode fazer isso? Tem que estar com o coração cheio da palavra. Você enche uma jarra com água, quando alguém está com sede, ela jorra água. Você enche uma jarra de Coca-Cola, quando alguém está com sede, tudo que você vai ter para dar é Coca-Cola, que não mata a sede. Aquele negócio gostoso, mas prejudicial à saúde, porque a sede precisa de água, a pura, limpa, cristalina água. O que estiver enchendo o seu coração é o que jorrará dos seus lábios. Então, meus amados irmãos, busque o Senhor e no Senhor aquilo que glorifica o Senhor. É inclusive dessa forma que nós vamos nos sujeitarmos aos outros no temor de Cristo. Os relacionamentos, eles são abençoados por pessoas que têm no coração a palavra de Deus. Porque até mesmo quando houver discussão, o falar será um falar segundo a palavra do Senhor. Observe que as pessoas, quando elas têm problemas, elas costumam falar más palavras. Elas se maldizem, elas se jogam palavras de ofensas, quer casais, quer pessoas que são amigas, elas pesam umas para as outras. Mas quando pessoas estão cheias da palavra, até aqueles momentos, elas saberão o que dizer, ou não dirão nada. Jesus ficou calado nos momentos que tinha que ficar calado, apanhando, sendo ofendido. E então, tanto Herodes, Pôncio Pilatos, os sacerdotes, perturbando, com falsas testemunhas, acusando, e Jesus não dizia nada. Talvez naquele momento, tomado por sentimentos como o sentimento de tristeza e até de raiva, não sabemos. Ele, que no Getsemane diz que a carne era fraca, estava como um verdadeiro homem envolto de uma série de sentimentos. E ele, como um homem cheio do Espírito e da palavra de Deus, fez aquilo que era certo, ficou calado. Não havia nada mais a ser dito. Não havia nada adequado para aquele momento. E simplesmente ficou calado. É o que muitas vezes casais devem fazer quando alguém está querendo, um dos dois querendo uma confusão. Ficar calado.
É o que muitas vezes se deveria fazer quando aparecem problemas e que se vê que nenhuma palavra é adequada para aquele momento. Ficar calado. E, quando for possível, os lábios se abrirão para dizer aquilo que edifica, que dá graça aos que ouvem, aquilo que é bom para a edificação, como ele disse no versículo 29 do capítulo 4. Então, Deus, amados irmãos, enchamos o coração e a mente com a palavra de Deus, para que seja isso que jorre de nossos lábios. Porque não é possível tirar de uma jarra água se só tem Coca-Cola. Não é possível tirar também Coca-Cola se só tem água. Não é possível tirar algo bom de um lugar cheio de lixo. E nem muito menos o contrário. Jesus disse, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? De que está cheio o seu coração? Paulo diz, procurai compreender qual a vontade do Senhor e enchei-vos do Espírito, o Espírito do Senhor. Estes dois, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, encherão sua mente e seu coração, para que destes dois cheios, transbordantes, possam sair as palavras que glorificarão a Deus, quer pedindo perdão, quer perdoando, quer trazendo a palavra de evangelização, quer algo para edificação, quer mostrando um carinho ou quer exortando. Mas em todo momento, em toda circunstância, de acordo com a necessidade, como disse Paulo naquele versículo, as palavras serão palavras que glorificarão a Deus, porque transmitirão a verdade e a bondade do Senhor, que anunciarão a glória de Deus e a sua santidade. E então a nossa vida estará agradando ao Senhor. Santifique seus lábios, porque os nossos lábios devem existir, como disse Pedro, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz.